Reunião para a Nobreza, 3 de novembro de 92. Santa Bibiana, rogai por nós. Bom, a influência. Eu falei em poder e falei em influência. São coisas distintas. Qual é o papel da influência neste assunto? O que é propriamente influência? Muitas vezes, para se conhecer comodamente o sentido de uma palavra, nada é interessante nem fácil como a gente recorrer à etimologia da palavra. Como é que essa palavra se constituiu? Fluere, fluir. Um rio flui. Influência, um rio flui em. Entra em e enche algo. Os senhores imaginem, por exemplo, aqui o Pátio da Glória de Nossa Senhora, onde se realizam os nossos alardos. Bem, os nossos lindos alardos. Bem, os senhores imaginem que houvesse aí perto um regatozinho. E por um fenômeno geológico qualquer, as águas desse regato, uma noite, transbordassem e passassem a encher o Pátio dos Alardos. Dir-se-ia que o Pátio dos Alardos influiu o Pátio dos Alardos. O rio influiu o Pátio dos Alardos. Fluiu teve influência. Não é linguagem corrente, mas foi como nasceu a palavra. Por analogia, passou-se a dizer que aquele que tem uma ação profunda sobre o pensar, o querer ou as maneiras de ser de outrem, influencia o outrem. Porque são traços da personalidade dele que correm para dentro do outro e modelam o outro, como o córregozinho modelaria o pátio aqui dos Alardos. Então, esta é a influência. A nobreza deve influenciar. Ela não deve só morrer pelos habitantes do país, mas ela deve influenciar o país. Influenciar em que sentido da palavra? Ensinar uma das artes mais nobres que há, que é a arte de viver. A arte da boa ordenação da vida, a arte das boas maneiras, a arte da distinção, o ter o perfil humano. Os pobres modelam com a tradição. A tradição vai modelando. E é o tipo humano que todo o mundo quer seguir porque vê e acha que deve ser. A figuração do tipo humano é um dos deveres da nobreza. Os senhores dirão que isto foi suprimido nos tempos modernos, pelo direito que tem cada homem de se modelar como quiser. Não era obrigatório uma pessoa se modelar segundo o nobre. Era uma possibilidade, era uma vantagem que era posta ao alcance dele. Não era uma obrigação. Mais ou menos como, hoje em nossos dias, comparação horrível, hoje em nossos dias, as pessoas se modelam de acordo com os atores de cinema, atores de teatro, atores de televisão, e daí para fora e daí para baixo. É o modelo de hoje. Eles é que influenciam. Por que não constitui uma nobreza? É porque eles não fazem isto num sentido que eleva. Eles fazem isso num sentido que deprime, que é cachapa, que espandonga. E por isso são uma péssima escola. Mas péssima escola não pode ser chamada elite, nem no sentido análogo, nem nada. Mas nós compreendemos aqui todo o papel da nobreza depois das elites análogas. Nasce uma elite análoga. Então serão os juízes. Em outros lugares são os professores de universidade, além dos juízes. Em alguns outros lugares, como por exemplo em um dos reinos da Espanha, uma família que em uma ou duas gerações tinha ao mesmo tempo militares de alta patente, professores universitários, bispos, e assim 3 ou 4 outras situações.
não nobres necessariamente, mas situações de importância, quando a família tinha um certo número de pessoas assim, a família toda ficava enobrecida, porque se entendia que esses cargos davam uma certa educação que formava o escola humano, e que esse escola humano formava uma nobreza. Daí se segue a seguinte ideia, que a nobreza não é uma coisa fechada, a nobreza é uma coisa aberta. Na nobreza se entra, da nobreza se sai. Entra-se na nobreza quando, pela modelagem da sociedade, uma determinada classe, uma determinada profissão, qualquer coisa, é digna, precisa ser uma profissão honesta, e precisa não ser de trabalho servil, de trabalho manual. Uma pessoa digna, uma pessoa apresentável, presta determinado serviço, ou bem comum, ou determinada família presta certos serviços ou bem comum, e por causa disso é elevada à nobreza. Bem, conforme a modelagem da vida da sociedade, há um interesse em prometer a nobreza para as pessoas que queiram seguir uma certa carreira. Vamos dizer, por exemplo, uma zona inculta de um país, com pessoas sem instrução, etc, etc. O rei resolve, para cultivo daquela zona, abrir uma universidade. Mas para levar para aquela zona de incultos, de tabaréus, levar para lá professores universitários, é muito difícil. Importa não só em lhes dar um bom ordenado, mas importa em dar a eles uma certa consideração pelos sacrifícios que eles fazem de ir para lá. Então, pode ser perfeitamente que o rei dê nobreza a uma família que durante 2 gerações, por exemplo, exerceu o cargo de professor naquela universidade dignamente. A pessoa se sacrificou para o bem comum. Bom, então, conforme a produção da cultura, a produção, sobretudo, da virtude, a produção do ouro, etc., da riqueza, vai se modelando, tais ou tais profissões, tais ou tais situações podem ir franqueando as portas para a nobreza, ou a nobreza pura e simples, ou a nobreza de primeira, de segunda ou de terceira classe, mas sempre nobreza, graus hierárquicos de nobreza. E isto são as elites análogas à nobreza, aquelas que se tornam nobilitáveis e são nobilitadas, quer dizer, elevadas à nobreza por causa do seu muito bem fazer com vantagem para o bem comum num determinado ramo de coisas. Falando de elites aí, eu digo, entretanto, elites tradicionais. Por quê? Porque, em geral, o primeiro que adquire uma fortuna não adquire as maneiras para ser um homem nobre. E para ser nobre é preciso ter maneiras. Um ótimo livro, para figurar numa ótima biblioteca, precisa estar encadernado. Não basta que o conteúdo dele seja muito bom, mas se ele não tem uma bela encadernação, não pode figurar numa bela biblioteca. E, portanto, um homem também que ainda é muito tosco, não fica bem numa bela biblioteca, num belo ambiente nobre. Seu filho, melhor, seu neto, recebem essa destilação de alguma coisa de incomparável, que melhora de geração em geração. São a virtude e as maneiras, o modo de ser, a educação. Quando isto chegou a um certo ponto, ele se tornou tradicional, ela quase automaticamente se torna de uma elite análoga, passa a nobre. De maneira que, pela ordem das coisas,
Assim como um vinho pode ter um valor X, se é um vinho novo, mas tem um valor X vezes 5, vezes 10, se é um vinho antigo, assim também uma família, sem que o conteúdo da família mude, ou o conteúdo da garrafa de vinho mude, ao cabo de algumas gerações, tomou aquela nota que só a antiguidade. Eu li recentemente um caso que eu creio que contei aqui. O rei Luís XIV vinha do quarto dos aposentos dele para uma sala onde ele tomava refeições em Versailles, e vinha, não estranha o modo de ser, vinha precedido de música, todo um cortejo. Ele entrava na sala, etc., e tinha gente de passagem que todos faziam reverência, cumprimentavam, e quem queria pedia alguma coisa para ele. E um coronel que tinha perdido um braço na guerra, esse coronel parou várias vezes diante do rei e explicou: Sir, eu perdi esse braço na guerra, eu queria ter uma pensão que compensasse isso. E o rei dizia sistematicamente: eu verei. Uma vez ele passou diante do rei, e o rei pela enésima vez disse, ele dizia de um modo sempre polido, que ele era muito polido, disse: eu verei. Diz ele para o rei: Sir, se na hora em que meu general me mandou avançar, eu tivesse dito a ele: eu verei, meu braço ainda estaria no meu corpo. Engraçado, espirituoso, o rei deu ordem para dar a pensão para ele. Mas os quintos avós dele e do rei não teriam tratado isso assim. Isso foi tratado com esse espírito da parte do homem que perdeu o braço. E com esta compreensão das coisas da parte do rei, porque 5 gerações de guerras tinham se sucedido naquela família. 5 gerações de educação. Gerações polidas pela influência intelectualizante, sobretudo moralizante, e também educativa, no sentido humano corrente da palavra, da Igreja Católica Apostólica Romana. Um fatozinho mínimo saía faísca de um dito de espírito. Esse dito de espírito entre o rei e o pobre mutilado, esse dito de espírito era uma faísca do gênio da França. Eu então quis pôr elites tradicionais, para excluir a ideia horrível do parvenu, do homem que ficou rico, mas que ainda usa tamanco, e que se tornou hiperabdominal, porque comeu demais do dinheiro que ganhou, e que ficou uma caricatura de si próprio. E que, entretanto, quer ser chamado de um senhor marquês. Não tem propósito. Seria o caso de responder: enmarquese-se, depois você ficará marquês. A tradição fará isto. Então, fica entendido para todo mundo que não é da nobreza que há uma porta aberta. E é uma porta muito larga, por onde se entra com as cautelas da tradição. Mas agora entra o suco do negócio. Porque há muito católico que, tomado de, sei lá, de heresia branca, de Monsieur Méry, de quanta porcaria acha que pelo fato do nobre ser nobre, despreza quem não é nobre. E que, desprezando como quem não é nobre, ele falta de caridade para quem não é nobre. E, portanto, acha que a nobreza é de si uma instituição anticaritativa. Eu me lembro, uma ocasião, eu fiz parte de um concurso. Eu não me lembro nem bem mais para que era. Era para qualquer coisa do ensino secundário. E a banca, da qual eu fazia parte, era constituída de professores universitários. Havia, se não me engano, um professor secundário que desempenhava um papel de secretário, qualquer coisa, da banca. E havia um professor primário que tomava conta da sala. E um professor estrangeiro, sentado ao meu lado, era também membro da banca, e me disse, baixinho, eu não sei como é que ele me disse isso, porque estava claríssimo pelo meu nome
e por todo modo meu de ser, que eu era brasileiro. Mas ele falou comigo como se eu não fosse brasileiro, como confidência de um estrangeiro a outro estrangeiro. Eu não quero dizer em que língua ele falou. Ele me disse baixinho: curioso país este aqui, porque todos se chamam de professor, desde nós aqui, que somos professores universitários, até um professor secundário e um professor primário. Isso não deve ser assim. Cada um deve ter seu título próprio. O mestre escola, o professor secundário e o professor universitário. Eu quase que respondi para ele. Disse: é verdade. É por isso também que na sociedade um deve ser plebeu e outro deve ser nobre. Eu tenho certeza que ficaria estomagado, mas estomagado. O argumento é irrepreensível. A objeção dele é verdadeira. Mas por que não aplicar isso? Não. Criou-se um preconceito que o título de nobreza torna o indivíduo pote de orgulho e de arrogância. E que ele olha para quem não é nobre com um desprezo que toca as raias da hostilidade.